Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o nosso quarto episódio da série Como Escolher um Kit de Fundição de Joias. Então, o kit de fundição de joias compreende aí vulcanizadora, injetora de cera, forno e inclusora de metal, ou a bomba de vácuo. Já falamos aqui sobre os três itens que são vulcanizadora, injetora de cera e inclusora, e hoje iremos falar sobre forno. Vou falar características que são importantes, tamanho, tipo de controlador, para que você saiba escolher de forma mais assertiva do seu kit de fundição. Como existem vários modelos no mercado, fica confuso para o iniciante escolher. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantes com o intuito de poder te ajudar nessa escolha. Vamos lá? Vamos para o vídeo? Então, pessoal, vejam que eu tenho aqui meus dois guerreiros aqui, o pequenininho e o maior. Este aqui é um forno para 6 tubos, tubos de 18 centímetros, como esse aqui, 3 polegadas, 18 centímetros. Aqui cabem 6. E este pequenininho, olha só, ele tem 10 centímetros de altura, tem 15 de largura e tem 20 de profundidade. São tubos de mais ou menos 10 centímetros, cabem 3 tubos aqui, como este, nesse daqui. Mas também pode colocar 4 desse tubinho. Este forno pequenininho, às vezes a pessoa pode ficar preocupada, se eu vou fazer um tubo pequeno, quantas peças eu consigo fazer? Então, num tubo como esse aqui, você pode colocar aqui, vamos falar de anel de formatura, um anel, ou solitários, vamos falar de solitário que é um anel menor. Você conseguirá colocar aqui num tubo como esse, uns 15 a 20 anéis, tá? Solitários. Num tubo como esse aqui, de um diâmetro um pouco maior, você vai conseguir colocar mais ou menos uns 30 solitários aqui, tá bom? Pode até caber mais, mas 30 com certeza cabe. Então, assim, num forno pequenininho como esse, se você colocar 3 tubos desse, você já terá aí umas 60 unidades de anéis de formatura, ou peças desse tamanho, né? Então, para você ter uma ideia de quanto você vai conseguir produzir num forno pequenininho. Eu uso constantemente esse forninho, quando eu quero uma fundição mais rápida, uma coisa emergencial, que é um cilindro só, eu uso muito esse forno pequenininho. E olha, para quem está começando, que tem uma oficina que é para atender a própria oficina, ele vai conseguir produzir bastante. Agora, para quem já está pensando em uma produtividade muito maior, uma produtividade relativamente grande, ou até mesmo prestar serviços, aí caberia um forno como esse, que são 6 tubos. Esse aqui é de 3 polegadas, tem também o de 3,5 polegadas, que é um pouco maior, que já cabe muitas peças. Aqui, dá para, num tubo como esse, vamos ter aí uma média de uns 70 anéis ou mais por tubo, entendeu? Então, se num forno desse cabe 6 tubos, ele é grande, olha só, cabem 6 tubos como esse. Então, você vai ter uma produção muito maior num forno como esse, tá? Para você ter uma ideia de quanto você consegue produzir. Se você fundir 1 ou 2 vezes por semana, ou até mais vezes. Aí você já consegue, com essa ideia de quantidade de peças que vai caber no tubo, você já faz aí um levantamento de quantas peças você terá por fundição. Então, tem outras características que são fundamentais, é bom observar. Por quê? Nesse forninho que eu tenho aqui, meus controladores aqui são controladores analógicos. Ele não é possível fazer rampas ou patamares. O que é rampa? O que é patamar? É o ciclo de forno que a gente faz, onde passa por temperatura de secagem do revestimento, passa pela subida de temperatura para calcinação, passa por uma estabilização no teto da rampa, depois desce a temperatura para a temperatura de inclusão do metal. Tá bom? É importante que a pessoa saiba fazer, e para que serve, né, esse ciclo de forno, saiba fazer um bom ciclo de forno, nem todos são iguais, mas é importante que a pessoa compreenda o ciclo de forno para garantir o melhor resultado na fundição.
tá bom? Em nosso curso a gente acaba falando bastante desse tema. Então, apesar deste forninho aqui ser analógico, ele não tem um controlador que faça isso, ou seja, eu tenho que ficar cuidando desse ciclo. Eu tenho que colocar por um determinado tempo uma temperatura, marcar no meu relógio, ficar esperando, depois volto aqui, faço uma alteração na temperatura, fico atento ao tempo e volto até que conclua o ciclo. Ou seja, eu tenho que cuidar do forno, eu tenho que estar por perto para poder fazer esse ciclo de forno, que pode ser de 4 horas, pode chegar até 8 horas o ciclo de forno, né? Então, assim, se ele não tem, mesmo que seja digital, e ele não tem rampas e patamares, é o forno que você vai precisar ficar cuidando disso, tá bom? Nesse outro forno aqui, maior, esse aqui eu já tenho nele um controlador que eu já programei essas rampas e patamares, eu já tenho o meu ciclo de forno programado e eu não preciso ficar cuidando dele. Eu posso simplesmente ligar o forno e fazer o que eu tenho que fazer e chegar no final só para fazer a fundição. Esta é a vantagem, a grande vantagem de um forno que tenha um controlador que você possa programar o seu ciclo de forno. Uma vez programado, cada vez que você for usar, basta ligar o forno e ele vai fazer este ciclo. Você não tem que estar programando toda vez. E você também não precisa ficar cuidando do forno. Na minha fundição, o que eu costumo fazer é o seguinte: eu trabalho durante o dia, normalmente o forno está cheio, normalmente 5, 6 tubos, o forno cheio, o que eu faço? No final da tarde, à noite, eu coloco os cilindros no forno. E depois eu ligo ele e no dia seguinte eu faço a fundição, ou seja, o forno trabalha à noite e eu trabalho de dia. Se eu tiver que ficar cuidando do forno, são muitas horas cuidando do forno, eu vou ter que começar o trabalho mais cedo, eu vou ter que ficar cuidando do forno para fazer o ciclo de calcinação e ao final do ciclo fazer a fundição. Ou seja, quando eu for fazer a fundição, provavelmente já vai estar aí quase que terminando o meu dia e eu tendo que fazer hora extra por conta do ciclo de forno que eu tive que ficar olhando para ele e cuidando. Então, se você tem um forno com controlador automático, você pode colocar para fazer o ciclo à noite e você trabalhar de dia. Então, a grande vantagem de um forno com controlador com rampas e patamares. Agora, observação, pessoal, não é todo forno que tem um controlador digital que vai ter, tá? Que vai ter essa programação. Quando você for escolher um forno, pergunte sobre esse controlador. Se é possível fazer a programação nele de rampas e patamares ou se ele é simplesmente um controlador digital. É muito importante verificar isso, tá bom? De resto, um forno grande e um forno pequenininho vai conseguir uma grande produtividade. Com um forno pequenininho desse, dá para produzir muita coisa, tá bom? E mesmo que seja analógico, se você vai trabalhar com tubos menores, esse tubo de 2,5 polegadas, pequenininho assim, você consegue fazer um ciclo mais curto, sem comprometer o resultado. Ou seja, este forninho é muito bom, é muito útil para quem tem uma produção pequena, tá bom? E já esse aqui é para quem precisa de uma produtividade, uma produção um pouco maior. Com este forno aqui eu consigo prestar serviços. Aí eu trabalho aqui já há 20 anos com esse forninho, tá bom? Ele já é meu companheiro de 20 anos, tá bom? E eu consigo produzir bastante. Dá para, por fundição, dá para tirar aí mais ou menos 1 quilo de fundição em prata, por fundição, dependendo do tipo de peça, claro, né? Mas é possível ter uma média de fundição dessa proporção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que essas informações tenham sido úteis para você e nos acompanhe aqui no canal, que em breve eu terei mais assuntos para mostrar para vocês aqui. Um abraço a todos.